Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar todos que estão acompanhando esse culto, que irá ouvir essa palavra, que já ouviu os louvores. Daqui a pouco nós vamos orar. Quero dar continuidade à nossa exposição no livro de Esdras. Nós estamos expondo esse livro já tem algumas quartas-feiras, né? E eu quero trazer aqui a continuidade dessa exposição. Nós estamos no capítulo 9 de Esdras, muito importante, né? A gente sempre fazer essa contextualização. O livro de Esdras está no Antigo Testamento e ele trata sobre o retorno do povo de Deus, os judeus que foram levados cativos para a Babilônia, lá no reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esse reino, né, babilônico invadiu Jerusalém, cumprindo uma profecia de Deus, né? Então essa cidade foi desolada, essa cidade foi destruída e o povo, uma parte desse povo foi levado cativo para a Babilônia. Também cumprindo uma profecia dada pelo profeta Jeremias, 70 anos depois, Deus então permitiu, né, que esses judeus então retornassem a Jerusalém. Por que Deus permitiu? Porque o reino babilônico caiu e surgiu um novo reino, o reino persa. E aí na figura do rei Ciro, esse rei Ciro permite que esses judeus que foram levados cativos 70 anos atrás retornassem a Jerusalém para reconstruir a cidade. Nós já expomos, né, a primeira parte dessa reconstrução, liderado aí por Zorobabel, que reconstruiu o templo, uma vez que essa reconstrução está dividida em três partes, em três levas, uma liderada por Zorobabel, uma segunda liderada por Esdras, estamos expondo ela, e uma terceira liderada ali por Neemias, que será o livro de Neemias. Então nós estamos já aí no capítulo 9, onde Neemias já está em Jerusalém. Neemias já trouxe, Esdras, né? Esdras já está em Jerusalém. Ele então levou as ofertas e agora está em Jerusalém, apresentou essas ofertas ao templo e agora ele é colocado diante de uma situação, né? Quer dizer, o seu ministério ali já inicia. Ele é então informado, capítulo 9, que o povo estava desobedecendo a Deus. E essa desobediência era justamente, né, se misturando com outros povos, casando com outros povos, fazendo aquilo que a lei do Senhor expressamente proibia, né, que eram os casamentos com outros povos. Né? Deus pediu ao povo que não se misturasse com outros povos. O início do capítulo 9 nós já iniciamos, né, na última quarta-feira. Expomos ali o verso 1 e o verso 2, onde nós vimos o pecado do povo. E agora, o que Esdras, né, qual a postura de Esdras diante do pecado do povo? Qual a postura desse líder, desse reformador, que está a cargo aí de um ministério, né, foi chamado por Deus, levantado por Deus, veio para Jerusalém. Qual é a postura de Esdras diante do pecado do povo? Nós vamos ler o verso 3 ao verso 5, e nós vamos ver, principalmente no verso 3 e 4, que Esdras tem uma postura de preocupação. O que nós vamos ler, isso mostra o quebrantamento de Esdras, isso mostra como Esdras ficou chocado com tamanha abominação, com tamanha desobediência do povo ali em Jerusalém, e principalmente a preocupação de Esdras com a obra e com o povo de Deus. Por isso o tema da nossa mensagem é a preocupação de Esdras com o povo. Ele já visualizou o pecado do povo, foi mostrado a ele o pecado do povo, foi dito a ele, né? Os príncipes ali de Israel relataram para ele esses casamentos mistos, e aí nós vamos ler essa reação dele, que é uma reação de preocupação com o povo. Esdras, capítulo 9, verso 3, 4 e 5, diz assim: quando ouvi o quê? Os relatos aí do verso 1 e verso 2, que o povo estava em desobediência ao Senhor com os casamentos mistos. Aí ele continua o verso 3: quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Verso 4: então se ajuntaram a mim todos os que temiam diante das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da infidelidade dos exilados.
e permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha aflição, havendo já rasgado a minha túnica e o meu manto, e me pus de joelho, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar essa palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós não queremos só ouvir um culto, bater um ponto, ouvir a palavra de qualquer forma. A tua verdade é aquilo que nós devemos nos curvar, que nós devemos guardar no nosso coração. Que o Senhor possa nos dar humildade diante da tua palavra, possa nos dirigir na verdade por meio do teu Espírito Santo. Abençoe a nós todos. Nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aí uma reação de Esdras, né? Uma reação de Esdras. Isso também poderia nomear, né? Definir a nossa mensagem também de hoje. A reação de Esdras diante do pecado do povo. Poderia também ser o nosso tema. Por quê? Porque aqui nós temos uma postura de preocupação. Nós temos aqui uma postura totalmente correta, totalmente positiva diante da obra de Deus, diante do pecado do povo. E e aqui nós temos algo, né, melhor dizendo, muito interessante, meu amado irmão. Eu queria destacar esse aspecto aqui da postura de preocupação de Esdras. E que bom que seria se todos nós tivéssemos essa mesma preocupação, que nós tivéssemos essa mesma reação diante da desobediência do povo, diante da desobediência dos nossos irmãos e diante da nossa própria desobediência. Se nós tivéssemos sempre líderes na Igreja de Deus, de uma forma geral, em todos os lugares, em todos os sentidos, líderes com essa mesma sensibilidade para o pecado do povo, líderes com essa mesma postura, com essa mesma reação diante da obra de Deus, diante da desobediência do povo, nós conseguimos observar que Esdras tinha um coração extremamente preocupado com o povo. Por isso a reação dele, quando ele é informado, quando ele toma ciência de que o povo está cometendo tamanha abominação, tamanha desobediência, que é justamente os casamentos mistos. Olha a reação de Esdras, eu vou ler novamente. Verso 3. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito, chocado, arrasado. E por que essa notícia trouxe tanto impacto na vida de Esdras? Por que essa notícia foi entendida entendida para Esdras? Essa notícia foi recebida e compreendida como uma notícia totalmente ruim. Porque Esdras sabia que aquilo que o povo estava cometendo, aqueles que vieram lá do exílio babilônico, estavam cometendo era algo totalmente grave. Esdras entendia que o pecado era algo grave. Esdras entendia que a desobediência a Deus é algo que custaria caro a Israel. Por isso a preocupação dele. Então, quando nós escutamos que um irmão, que a igreja tem andado em desobediência, pode ser também todos nós, quando nós nos deparamos com a situação em que nós entendemos que aquilo é desobediência diante de Deus, nós também deveríamos ter a mesma postura. Nós deveríamos também nos arrepender, lamentar, prantear e entender que aquilo é grave, que aquilo não é uma besteira. Neemias também, que será o líder da terceira leva, também teve a mesma reação. Vamos ler? Quando ele então foi informado de que os muros ainda continuavam fendidos em Jerusalém, que o povo estava passando por dificuldade, ele também teve a mesma reação. Diz aí, Neemias, né, é o livro que faz parte aí dessa mesma história. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Né? Então, quando ele é informado
Neemias capítulo 1, verso 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhe perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então, qual a postura de Neemias? Ele diz: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Ou seja, ele tem a mesma reação, né? Quer dizer, ele se coloca no lugar do outro e ele então entende, né? Ele tem empatia por aquela situação. Quer dizer, ele se identifica. Quer dizer, que um líder, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, quando escuta sobre a desobediência, quando ele vê a desobediência do seu irmão, quando ele vê a desobediência da igreja, ele não fica apático. Quer dizer, ele não recebe aquela notícia, ele não vê aquela situação e encara como se fosse algo comum. Mas ele tem uma postura de preocupação. Ora, se essa empatia, quer dizer, esse vínculo, essa identificação com o outro, mostra justamente a nossa preocupação, como aquilo é importante para a gente. Como nós sabemos que a desobediência a Deus pode trazer consequências. Igual verdade também é que a falta de empatia, que a falta desse vínculo, que a falta dessa preocupação com a obra, com os nossos irmãos, também mostra que aquela obra não tem tanta importância para todos nós. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Porque perceba bem, se você então lesse nessa história que Esdra ouviu falar, teve ciência que o povo estava em desobediência, que o povo estava caminhando no erro, e Esdra não esboçou nenhuma reação, o que você e eu diríamos disso? Diz assim, olha, esse líder aí ele não tem preocupação com o povo, não. Esse líder aí, ele não tem vínculo com o povo, não. Esse líder aí, ele não ama o povo. Olha, ele escutou que o povo estava em desobediência e ele fez pouco caso. Ele fez ouvido de mercador. Ele não fez nada. Se você e eu ouvíssemos a história dizendo isso, Esdra foi informado que o povo estava em desobediência a Deus, se misturaram com outros povos. Quando ele ouviu isso, ele apenas ouviu e foi para a sua casa dormir e dormiu sossegadamente. Se fosse narrado desse jeito, a primeira observação que você faria é assim, esse homem não ama a obra. Esse homem, ele não tem um vínculo com a glória de Deus. Esse homem não se importa com o povo. Essa seria a nossa primeira reação. Justamente por quê? Porque esse homem ficou totalmente apático diante da desobediência do povo. Mas essa foi a postura de Esdra? Foi não. A postura de Esdra foi uma postura totalmente correta, totalmente bíblica e totalmente sincera. Ele lamentou e chorou e ficou assentado, atônico, chocado diante da desobediência do povo. A mesma coisa, nós podemos usar exemplos que nós conhecemos. Se você informa um pai, se você informa uma mãe, se você informa um irmão que aquele determinado sujeito está passando por dificuldades, que aquele determinado sujeito está trilhando os caminhos ruins, que aquele determinado sujeito está caminhando no caminho do erro, e esse pai, essa mãe, esse irmão faz pouco caso, qual a conclusão que você tira? Que o pai, a mãe ou o irmão não tem vínculo com aquele sujeito, mesmo ele pertencendo à família, né? Estou dando um exemplo aqui de uma pessoa da família. Ou seja, essa mãe, esse pai não ama esse filho. Esse irmão não ama esse outro irmão, no sentido sanguíneo, né? Porque eu informei para ele que o irmão dele está com dificuldade, que o filho está com dificuldade e eles não fizeram pouco caso. Então, nós chegaríamos a essa conclusão. Então, por isso que eu digo, se a obra nos causa preocupação, inquietação, é porque ela é importante para a gente. É porque o nosso irmão é importante para a gente. É porque nós amamos as pessoas. Nós amamos a Deus. Por que Esdra teve essa postura? Essa é uma pergunta que dá para a gente fazer o texto. Dá para a gente fazer o texto e dá para a gente chegar a uma resposta. Por que Esdra chorou? Por que Esdra lamentou?
Como ele mesmo diz, arrancou os cabelos da cabeça, da barba, se sentou atônico diante da desobediência do povo. A desobediência não era dele, não, era do povo. Por que ele teve essa postura? Porque ele amava a obra. Porque ele amava o povo. Porque ele também sabia que Deus é um Deus justo. Que Deus cobraria aquilo do povo. Você sabe aquela ideia de que você está vendo uma pessoa que você ama caminhando para o precipício, ou no próprio precipício, ou justamente na lama? E aí você tem justamente essa mesma postura? Então por que Esdras teve essa reação? Porque ele amava a obra. Porque ele amava o povo. E aqui está o ponto que eu tento aqui descrever para vocês, né? Para cada um que está nos escutando e para mim mesmo, que quando nós amamos a obra, quando nós amamos as pessoas, nós vamos nos preocupar com ela. Nós vamos ter essa reação quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão caminhando de forma errada, contrário à palavra de Deus, a igreja, o povo, a liderança, eu, você. Quando as pessoas estão caminhando na contramão da palavra, nós vamos ter essa mesma reação. Deus pede que nós tenhamos empatia, que nós nos identificamos com a obra, com o reino. E aí nós podemos dar o exemplo do pai e da mãe, né? Se o seu filho, se a sua filha, se o seu neto, se a sua neta, se seu pai, se sua mãe, se seu irmão, se eles estão caminhando no caminho errado, isso causa preocupação em você. Isso pode deixar você, muitas vezes, até sem dormir. Você pode se sentar como Esdras, atônico, lamentar, prantear por muitos dias. Por que isso ocorre? Porque você tem vínculo. Porque você ama aquela pessoa. Pai, mãe, filho, filha, neta, neto, irmão, irmã de sangue. Você ama ela. Então, essa é a postura de Esdras. É justamente esse amor que ele tem pelas pessoas. Esse amor que ele tem pela obra. Por isso que muitas vezes, né, há tantas tragédias. E nós ouvimos aquelas tragédias, temos até um pouco de pesar, mas nós dormimos a nossa noite tranquila. Aí as tragédias aí, ocorridas aí ano passado, né, e anos anteriores. A tragédia lá em Mariano, a tragédia lá em Brumadinho, onde aquelas barragens com rejeitos de minério, né, matou muitas pessoas. As crianças que são frutos de violência sexual, estrupadas, né, corriqueiramente no Brasil, aquela explosão que ocorreu lá no Líbano. Você pode olhar, sentir pena, mas você consegue dormir à noite. Isso não lhe causa muita preocupação, não me causa não, infelizmente, né? Nós sabemos que isso é consequência do pecado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos muito vínculo com aquelas pessoas que morreram. Nós nos identificamos muito com elas, tão distantes, nós nem conhecemos elas, essas pessoas. Infelizmente, né? Era pra gente prantear também, porque toda vida é importante para Deus. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que aquilo que nós temos vínculo, aquilo que é importante para nós, vai nos trazer preocupação. Vai fazer com que a gente lamente quando essa coisa não está indo bem. Por isso que Esdras lamenta, chora, arranca o cabelo das barbas, os cabelos da barba, os cabelos da cabeça, se senta atônico, rasga sua túnica, porque ele ama a obra. Nós só nos importamos ou temos preocupação quando nós temos justamente identificação com aquilo. Isso é importante, porque aqui nós podemos medir o quanto a obra tem sido importante para nós, o quanto os irmãos têm sido importantes para nós, o quanto a palavra de Deus, a glorificação de Cristo, o andamento das coisas na igreja, no ministério tem sido importante para nós. Nós conseguimos aferir por a preocupação que isso pode trazer ao nosso coração. Esdras não só se preocupou, como ficou atônico. Essa palavra significa chocado, né? Diz aí, ó, o verso de número 3. Quando eu vi isso, rasguei as minhas túnicas e os meus mantos, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei atônico, chocado, diante do pecado do povo. Esdras teve uma postura que todo mundo deveria ter, todo cristão deveria ter diante do pecado, que é estar chocado. O mundo, né? O mundo não tem esse mesmo choque.
A Bíblia diz, né, que o mundo bebe a iniquidade como se fosse água. Né? Está lá no livro de Jó. O mundo bebe a iniquidade como se fosse água. Ou seja, eles estão familiarizados com pecados. Eles não estão mais chocados com pecados. Infelizmente isso tem chegado à igreja, tem chegado aos cristãos. Eles não se chocam mais com o pecado. Você sabe aquela ideia de que você tinha medo de sangue? Mas de tanto você pegar em sangue, ver sangue, você perdeu esse medo? Você perdeu essa fobia de sangue? Assim também, infelizmente, tem chegado aos cristãos, tem chegado à igreja, tem chegado ao mundo. Né? De tanto o pecado aumentar, as pessoas não estão mais, né, chocadas com o pecado. A prostituição, o adultério, né, o erro, o pecado, de uma forma geral, ocorrem diante de nós cristãos, no meio da nossa família, e as pessoas tratam na maior familiaridade. É comum, é dessa forma, é desse jeito. Outros nem ligam mais. Isso, aquilo é normal. É empatia diante do pecado. Essa não foi a postura de Esdras. Por isso que ele diz, sentei-me atônico, chocado. Então, olha que postura, né? Olha o quanto nós não temos essa mesma postura, muitas vezes. Nós não ficamos mais chocados diante do pecado. E aqui é o pecado de uma forma geral. Porque todo mundo fica chocado se chegar a notícia que um pai matou uma filha, esquartejou uma filha e jogou para os cachorros, né? Ou os bichos, ou enterrou, né? Todo mundo vai ficar chocado diante dessa notícia, né? Mas esse pecado é igual ao pecado de um adultério. É igual ao pecado da prostituição. É igual ao pecado da mentira. É igual ao pecado da desobediência, né? Em todos os sentidos. E esses pecados são tão comuns próximo de nós que ninguém se choca mais com ele. Esse é um erro, nós devemos nos arrepender disso profundamente, todos os dias. Esdras ficou chocado diante do pecado. Ele não tratou com naturalidade, né? Até Ló, né, que foi aquele que foi tirado à força para não ser destruído ali de Sodoma e Gomorra, né? Até ele, Ló, né, ele vivia aflito com o pecado das pessoas que estavam em volta dele. Ló, esse que foi arrastado, né? Literalmente arrastado para não ser destruído lá no Antigo Testamento. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz assim: e se livrou o justo Ló, né? É Ló, né? Ló, eu não sei se eu falei Jó aí, mas é Ló. E livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois este justo, Ló, né, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras dele. Ou seja, Ló vivia no meio de uma população tão corrupta, que pecava tanto, que não é diferente de hoje. Né? O homem sempre pecou da mesma forma, né? O pecado sempre foi algo que pertence ao homem. Então Ló vivia diante daquela desobediência total, e a Bíblia diz que ele se afligia, se preocupava. Atualizando aqui para o nosso texto, ele arrancava os cabelos da cabeça e da barba e se sentava atônico quando ele via a desobediência do povo. Quer dizer, alguém que está chocado diante do pecado. Alguém que não vê com naturalidade o pecado, alguém que não vê como algo comum, é desse jeito mesmo, é de qualquer forma, vive dessa forma, e assim sucessivamente. Isso tem chegado aos ditos cristãos na nossa geração, infelizmente. Né? Familiaridade e tornar o pecado comum. Isso tem, sim, sido uma prática recorrente na nossa geração, infelizmente. Esdras não. Esdras, quando ouviu a desobediência do povo, ele se sentou atônito. A verdadeira preocupação com o povo, com a obra, nos leva a fazer algo para mudar a situação. Né? E aqui eu já estou caminhando para o final. Que Esdras, ele não só lamentou, ele não só se entristeceu, ele não só pranteou, ele não só ficou chocado, se sentou atônico, mas ele fez algo para tentar reverter aquela situação. Nós vamos só anunciar o que ele fez. Próxima exposição, nós vamos ver o conteúdo dessa oração. O verso de número 4 diz:
Então se ajuntaram a mim todos os que temiam diante da palavra de Deus do Israel por causa da infidelidade dos exilados, e permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me e, na minha aflição, havendo já rasgado a minha túnica e o meu manto, e me pus de joelho e estendi as mãos perante o Deus de Israel. Então, o que foi que ele fez? Ele foi para o templo orar. Ele foi para o templo buscar a Deus. Ele se reuniu com pessoas que também tinham aquela mesma postura que ele. E aqui nos ensina algo. Que mesmo diante da desobediência, mesmo diante das situações difíceis, nós vamos encontrar aqueles que, como diz o texto, que também eram tementes a Deus. São esses que vão se reunir para buscar a Deus. Então aqui está justamente a postura de um homem de Deus, que nós devemos imitar. Diante do descuido, diante da desobediência, Esdras tem toda essa preocupação, tem toda essa postura, mas ele não fica de mãos atadas. Ele então vai tentar resolver. Como é que ele tenta resolver? Fazendo o que todo mundo deve fazer logo, buscar a Deus. Apresentar o pecado do povo diante de Deus. Como Neemias também fez. Você conhece a história quando Neemias escutou que o povo estava em dificuldade em Jerusalém. Nós já lemos aqui no início da mensagem. Ele se sentou e chorou e esteve buscando a Deus. E ele então vai orar a Deus. Ó Senhor, tem misericórdia. Assim também fez Esdras. A mesma postura. Percebe que se bate, né? Se bate, né? Tem uma semelhança muito grande entre a postura de Esdras e a postura de Neemias. Porque a postura de pessoas que amam a Deus, a postura de pessoas que têm preocupação com a obra, a postura de pessoas que têm uma afinidade com a obra, né? Com o reino, e a obra que contempla-se tudo, né? Contempla-se tudo. As pessoas que têm, que a obra é importante, elas se batem nas atitudes, elas vão ter atitudes semelhantes, elas vão ter reações semelhantes em relação à obra de Deus, em relação à sua própria vida espiritual, à sua família, de uma forma geral, elas vão ter a postura bem parecida, né? Porque aquilo que nós amamos vai trazer preocupação a gente. Então Esdras buscou a Deus para tentar reverter aquela situação. Vou fazer duas conclusões para a gente finalizar. A primeira dela é como está o nosso coração diante da obra e diante dos outros. Nós temos essa mesma preocupação, lamentamos e choramos pelos nossos próprios pecados, né? Como também pelo outro, pela obra, pelo reino. Nós temos essa preocupação, nós buscamos a Deus para tentar resolver, não só buscamos a Deus, mas fazemos alguma coisa para tentar reverter essa situação, porque nós vemos aqui que Esdras já começou, né, chorando e sendo sensível ao reino, e ele foi fazer alguma coisa, Paulo, ele foi buscar a Deus. Depois nós vamos ver que ele vai agir, né, diante dessa desobediência, ele vai agir, não vai só orar a Deus, mas ele vai arregaçar as suas mangas e vai para a batalha para tentar resolver essa situação. Nós vamos acompanhar isso nas próximas exposições. A pergunta é, nós temos feito isso? Nós temos tido essa mesma postura? Deus não quer que sejamos apáticos. E a palavra bem ideal seria indiferentes. Nós não podemos ser indiferentes à obra. Nós não podemos ver, escutar, saber, perceber que as coisas estão indo mal, que as coisas estão indo na desobediência, seja na nossa vida individual, família, igreja de uma forma geral, e ficarmos apáticos, indiferentes. Isso mostra uma postura totalmente insensível à obra. Ela não é importante para nós. Ela não é o objeto da nossa vida. Nós não temos um vínculo com ela, se assim nós agirmos. Essa palavra é para despertar o nosso coração, enquanto igreja, enquanto cristãos. E a segunda observação é para você que não é da igreja. Nós falamos hoje de alguém que tem identificação, amor pela obra. E alguém teve essa mesma postura. Alguém também lamentou, alguém teve compaixão diante de nós, diante de você. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, verso 36, nos diz que Jesus, ao ver a multidão, sentiu compaixão delas
pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas, e era como ovelhas sem pastor. Ou seja, Jesus, ao ver a multidão, ele teve compaixão das pessoas, da multidão, porque ele percebeu que aquela multidão estava aflita e desamparada. A multidão era como ovelhas sem pastor. E ele sentiu compaixão delas. Assim também Jesus teve compaixão de você, compaixão de mim, porque todo homem fora de Cristo é como uma ovelha sem pastor, está desamparada, e ele então quer trazer alívio, salvação, perdão para a sua vida. Que você não despreze esse amor, não despreze essa postura de Jesus diante de você nessa noite. Agradecemos aqui a oportunidade, que Deus possa abençoar poderosamente as nossas vidas e que o Espírito Santo possa guardar essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.